Oi, gente linda! Estamos aqui para mais um podcast da Pastoral Escolar e da Pastoral Jovem do Colégio Nossa Senhora das Dores. Quarto episódio no ar, gente. Ô, coisa boa, né? O trem bom é coisa boa, já dizia minha boa e velha avó. Hoje o tema está relacionado ao trabalho, estudo e vida pessoal dos jovens. Essas duas beldades que estão aqui na minha frente, ou melhor, ao meu lado. Vão contar um pouquinho da história de vida delas, falar como é conciliar estudo, trabalho, família, relacionamentos pessoais, saúde mental. A gente vai conversar sobre tudo isso. Eu quero trazer aqui para vocês uma contextualização bem rápida de alguns dados no Brasil sobre a questão do jovem, tanto no estudo quanto relacionado ao ambiente de trabalho, tá? Nós temos como fonte o portal Fiocruz e saudebusiness.com. No Brasil, cerca de 22,3% dos jovens de 15 a 29 anos não estudam nem trabalham. Isso dá mais ou menos 10,9 milhões de jovens. 10,9 milhões, é muita gente. Uma realidade ainda mais grave, quando a pesquisa aparece, é entre as mulheres negras. 43% desse grupo são de mulheres negras. E entre os jovens de 18 a 24 anos, 45% deles estão no mercado informal. Então, não tem a formalidade do trabalho. Né? Isso é uma realidade atual do nosso Brasil. Então, vão pensando nesses números aí, porque vocês vão ter que se posicionar com relação a eles. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, Rafaela, vocês já conhecem, né? Já conto para vocês, está aqui comigo desde o primeiro episódio, integrante da Pastoral Jovem. Hoje ela é uma das entrevistadas. Sim. Então, se você gosta de ver a Rafaela falar, hoje você vai se deleitar, porque ela vai falar assim. E temos aqui, do meu lado direito, Ana Clara. Ana Clara é aluna aqui da escola, lá do SESED. É uma menina que essa é a primeira vez que eu vi, eu já me apaixonei. A credencial que deram dela é maravilhosa, porque todo mundo fala, você precisa conhecer a Ana Clara? Você precisa conhecer a Ana Clara, porque a Ana Clara é uma menina ótima, porque você vai se dar super bem com ela, porque ela vai ser maravilhosa para o podcast. Então, assim, nós estamos pagando para ver, viu, Ana Clara? Queremos te ouvir muito, conhecer mais da sua história. E queremos aí que vocês duas levem muita reflexão, informação e conhecimento para os jovens que estão aí do outro lado da tela. Estamos aqui para isso. Quem vai começar? A visitante, deixa. Sabe? Obrigada. Ana Clara, nós queremos saber o seguinte. Um pouco da sua história. O que te motivou a ter essa jornada quase tripla, né, de estudo, trabalhar no mercado formal, que você trabalha no mercado formal, né, e conciliar tudo isso aí com a Ana Clara, que não é estudante, que não é a trabalhadora do mercado formal, mas que é filha, que é namorada, que é amiga, né, que é sobrinha, que desempenha outros papéis aí na sociedade. Conta um pouquinho de você. Eu venho de uma criação onde a educação sempre foi prioridade. Quem dera se em todos os lares brasileiros essa fosse a realidade, né? Graças a Deus essa é a minha realidade. Então, independente do que acontecesse ou de como acontecesse, a gente sempre priorizou a educação. Mas ainda voltando para o meu contexto, para a minha realidade social, eu sempre tive subentendido que, infelizmente, somente a educação do ensino regular não seria necessário. Então, eu cresci com aquela mentalidade de eu preciso evoluir, eu preciso me capacitar, eu preciso buscar algo a mais. Então, nesse ponto, eu me considero até um pouco privilegiada em relação a outras pessoas do meu convívio que precisam, de repente, abandonar a escola para começar a trabalhar cedo, o que não é o meu caso. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu tinha acabado de fazer 15, já no mercado formal. Fiquei 1 ano e meio na empresa, agora com 17 eu estou na minha segunda experiência profissional ainda, né, no mercado formal, graças a Deus, e em momento nenhum eu pensei ou cogitei a possibilidade de deixar o estudo de lado. Eu realmente tenho uma rotina tripla, como você falou, eu estudo de noite, trabalho de manhã, faço técnico à tarde, não é fácil conciliar tudo isso,
e ainda lembrar que eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar de quem está à minha volta, eu preciso ter relações sociais, eu preciso sair com os meus amigos. Não é fácil, mas estamos aí. Então, eu vou te fazer mais perguntas. Você ainda vai soltar mais a capivara. Rafa, sua vez agora. Bom, eu também venho de uma família de pai e mãe professores, então, obviamente, sempre fui, como a Ana, muito apoiada nessa questão dos estudos, né? E graças a Deus eu também venho de uma realidade social muito boa dentro de casa. Então, eu não tive essa necessidade de trabalhar para poder ajudar em casa, graças a Deus. Mas foi uma opção que eu tomei para poder conquistar as minhas coisas, porque querendo ou não, enquanto jovens, a gente tem muito desejo de adquirir certas coisas, de comprar uma maquiagem, comprar algo que eu tenho interesse. E para não ter que ficar dependente dos meus pais nessa questão, eu comecei a trabalhar por conta disso. E meus pais, como eu comentei, são professores e eles sempre me inspiraram bastante com relação a isso. E desde pequena, assim, na escola, eu adorava quando tinha que apresentar trabalho. De estar levando informação para o próximo, de estar explicando alguma coisa para alguém. Quando eu era pequena, eu lembro que minha mãe contava também que eu corria para fazer as atividades em sala de aula no segundo ano só para poder ajudar meus amigos. Falar, não, faz assim, dessa forma. É assim que você faz. E então eu sempre tive esse negócio de ensinar assim na veia, eu gostava muito. E desde pequena eu fiz inglês. Eu entrei com 4 anos, a minha mãe tem uma franquia de idiomas, então ela é professora de inglês também. Então ela já me introduziu nesse mundo desde muito pequenininha. E eu me formei com 16 anos no curso e eles ofereceram lá no curso a oportunidade de fazer o Teacher's Course, que é um curso para você poder, com o que você aprendeu em todos esses anos de curso, a dar aula, aprender a metodologia do curso e também a ensinar o inglês. E eu entrei nesse curso, me formei nele, e assim que eu já saí, eu tive a oportunidade de trabalhar na escola dos meus pais, que é o CCAA. Desde então eu venho ensinado lá inglês e, de certa forma, também adquirido aquele dinheirinho para poder conquistar as coisas que eu tenho desejo. E então, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava no ensino médio, estava no segundo ano do ensino médio, então eu tinha que conciliar os estudos, o trabalho e também o que me sustenta, que o que me sustenta é a minha família, a minha fé. Então, a questão de priorizar, né, aquilo que é minha base. Mesmo assim, tendo estudos e trabalho para fazer, eu sempre tinha que me priorizar aquilo que me faz ficar de pé, que é ter uma relação com a minha família e com Deus. Então, eu acho legal essa questão de prioridade, né, é o que eu gostaria de frisar aqui hoje, de frisar o cuidado consigo mesmo, com a sua fé, com a sua família, porque se a gente estiver desregulado, é impossível você trabalhar e estudar, você não dá conta. Então, é isso que eu penso. Ela falou que é professora. Você trabalha no mercado formal, falou que já é a sua segunda oportunidade, a sua segunda experiência profissional. Exatamente. Você começou trabalhando com o quê? E hoje você trabalha em onde e fazendo o quê? Eu comecei na área administrativa, que também é onde eu atuo nessa segunda área. Na minha primeira experiência profissional, eu estava numa multinacional de rede de restaurante terceirizado. Lá eu ficava por conta de conferir mercadorias, conferir estoque, toda essa parte bem administrativa mesmo, bem de organização. Nessa segunda experiência, eu estou numa área assim, que eu nunca imaginei que eu fosse estar, ainda mais como jovem aprendiz, mas que é uma área que eu me apaixonei, que é a gestão de pessoas, que entra com departamento pessoal, RH, tudo isso. Estou na Unimed atualmente, empresa maravilhosa que, por sinal, dá muita oportunidade para jovens, né, que assim como eu, buscam se capacitar, buscam crescer. E essa área me encantou, de verdade. Ainda não sei se é exatamente onde eu quero seguir, minha carreira profissional, meus planos são outros, mas para ter experiência, para me capacitar, como eu já citei, que é a minha intenção, assim, uma área extraordinária. Percebi uma característica comum entre as duas. Apesar de ter começado na área administrativa, dentro da parte de estoque, controle de estoque, né, averiguar e tudo certinho, você é professor e você trabalha com gestão de pessoas. Então, nós estamos falando de duas profissionais jovens que se apaixonaram pelas pessoas. Exatamente. E esse olhar humano, na minha concepção, jovem, começar a desenvolver o quanto antes, vai aprimorar outras competências, que a gente tanto fala aqui na sala de aula, nas disciplinas que você já teve, que você vem tendo no curso técnico, né? Que é como as pessoas são diferentes, como elas funcionam diferentes,
E aí a gente chega nas escolhas. Muitas vezes julgamos o outro, mas não entendemos os motivos das suas escolhas. Você escolheu começar o seu trabalho para realizar alguns desejos e sonhos. Qual foi o seu motivo para começar a trabalhar? Principalmente voltado para a questão do olhar com a minha família. Eu me espelho muito em cada um da minha família. Sou muito apegada à família, não sei se por ser canceriana, que é bem... Tem aquela coisa do aconchego com família, mas eu sou bem apegada à família. E vendo por esse lado, eu percebi que ninguém da minha família chegou a entrar numa universidade, numa faculdade. A pessoa da minha família que mais tem uma formação é a minha tia, que hoje exerce a função de... Ela é técnica de enfermagem, através de curso técnico, tem uma carreira aí de muitos anos, mas universidade, faculdade, algo mais superior, ninguém da minha família chegou a fazer. Então, por que isso, né? Por que essa é a minha realidade? Não só a minha, mas de muita gente que está à minha volta. Como é que eu posso mudar isso? Se eu tenho a oportunidade de repente, começar com um curso técnico, depois que acabar o ensino médio, já ir para uma faculdade, por que eu não faço isso, né? Então, eu realmente fui muito motivada pela minha família, onde eu falei, nem que eu morra tentando, mas eu vou ser a primeira. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou trazer esse título porque eu quero que as novas gerações da minha família me olhem como uma referência também, uma referência boa, um ponto positivo. A inspiração. Se inspirou na tia. Com certeza. E hoje está sendo inspiração para as novas gerações. Com certeza. Exatamente. Essa é a intenção. Então, ó, gostam de pessoas, valorizam a família, querem realizar sonhos, se inspiram em outras pessoas e já são inspiração para as novas gerações. Tô achando que eu posso ir embora, viu, gente? Largar as duas aqui, que é a cheiro de letra, que é uma beleza. E é mesmo, são meninas encantadoras. Você falou do curso técnico. Eu falei uma sigla aqui no início, CESED, Centro Educacional e Social Encantos Dominicanos. Que é um projeto também aqui do Colégio Nossa Senhora das Dores, que oferta o curso técnico em administração. É isso, né? Então, vocês vão ver na legenda aí, ó, CESED, e as inscrições vão abrir para o ano de 2026, no segundo semestre. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao Instagram do CESED, ao Instagram da Pastoral Jovem. Nós vamos divulgar muito esse projeto ainda até o final do ano, com a abertura das inscrições para as turmas de 2026. Bom? Ótima oportunidade, com certeza. Conheci o curso através de indicação, inclusive da professora Flávia, que dava aula nele ano passado. Não estava muito a fim de entrar, confesso, porque essa área administrativa é uma área que deixa a gente inseguro, né? Muito burocrático, talvez muita papelada. Afinal, o que um administrador faz? Qual que é a função dele? Para que serve? Mas decidi arriscar e foi simplesmente o melhor investimento da minha vida. Perfeito. Gosto muito. Então, temos a egressa, temos a aluna atual, estamos falando aqui de educação, de trabalho, de equilíbrio. E aí eu quero entrar num ponto com as senhoritas relacionado à saúde mental e bem-estar. Né? Você também fez uma escolha esse ano. Sim. Você podia estar fazendo cursinho, mas você optou por dar uma parada. E tá para cuidar da sua saúde. Exatamente. Né? Então, mais dados de pesquisa. Eu acho que esse assunto a gente não pode ficar falando assim, julgando o jovem. O jovem trabalha só porque precisa, o jovem trabalha só porque quer comprar uma coisa para ele, o jovem parou de estudar porque ele é preguiçoso, o jovem não faz isso porque mora longe. Não, existem números, existem pesquisas, existem instituições que mostram para a gente que é possível estudar, que é possível conciliar as duas coisas, que é possível cuidar da saúde mental, só que isso é uma grande rede. Vários tópicos precisam ser analisados, né? E baseado nas escolhas que vocês estão mostrando aqui hoje, que vocês fizeram. Motivos diferentes, realidades diferentes, profissões diferentes, mas com o mesmo propósito. Inspirar os outros, né?
mostrar que é possível. Uhum. E aí, vem aqui. Entre os jovens que buscam emprego, 40% avaliam seu estado emocional como ruim ou péssimo, contra 21% dos que já trabalhavam. Então, quem já está trabalhando alega que, nossa, 21% desse grupo fala que não está legal. Dos que ainda não entraram no mercado, 40% alegam. Então, será que pode ser um indicador de não conseguir ingressar? Porque a saúde não está legal? E aqui nós estamos falando de estado emocional, ruim ou péssimo, dentro da classificação. No ambiente de trabalho, os principais problemas que a gente percebe entre os jovens são ansiedade e estresse. Palavra da vida de muitos de vocês, crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. Ansiedade. Então, vão pensando aí nessa palavrinha na vida de vocês. 56 milhões de brasileiros, esse é um dado do saudebusiness.com. 56 milhões de brasileiros vivem com algum grau de transtorno de ansiedade e a demanda por saúde mental tem crescido 14,3% em atendimento no SUS até outubro do ano passado. Então, nós vemos muitos casos aí, e isso uma grande crescente. Como, o que vocês fazem, qual é a sua prática? Ou vocês vão falar para mim que não sofre de ansiedade? Ah, não. Não tem como. Não, porque eu vou fazer uma pergunta, aí eu faço, mas eu não tenho ansiedade. É muito Então, difícil. eu posso continuar a pergunta. Pode continuar, por favor. Como vocês lidam com o estresse, que é natural, que tem um estresse saudável, que existe a pressão, tanto familiar, quanto do trabalho, quanto da escola, quanto das escolhas, né, do vestibular. Uhum. O estresse existe, está ali. Ele pode ser uma energia positiva para me levar a dar o passo da mudança. Mas chega uma hora que ele adoece. E a ansiedade também tem esse mesmo movimento. Ela pode ser positiva, mas ela também pode te adoecer. Como é que vocês duas lidam tanto com o estresse quanto com a ansiedade diante da rotina intensa de vocês? Vocês fazem algum tipo de tratamento? Recorrem a algum tipo de ajuda? Né? Já fizeram algum tipo de terapia? Já tomam algum tipo de medicação, seja ela alopática, homeopática ou da natureza? E na cabeça de vocês hoje, no mercado de trabalho, dentro da universidade futuramente, você dentro de 2 instituições educacionais, como é que vocês percebem, e você agora na área de gestão de pessoas, você lá na escola com a sua mãe, dentro da empresa, né? A escola é uma empresa. Sim. O que as empresas, as escolas, o próprio mercado pode fazer para dar suporte para a saúde mental dos jovens trabalhadores? Muita coisa, né? Como vocês enfrentam, que tipo, né, de cuidado vocês têm, se usam recursos aí para terem ajuda profissional, e o que as empresas, as instituições de ensino podem fazer para dar suporte. Dicas que vocês dariam aí para o empresário que está assistindo a gente agora. Bastante Enquanto coisa. jovem. Muita coisa. Gerar uma discussão boa aqui. Uhum. Pode ser até um pouquinho diferente do que os outros esperariam que eu respondesse, mas eu já sofri muito com essa questão de ansiedade e depressão também. Já recorri a terapeutas durante um grande tempo da minha vida e a medicação também. Mas deixa eu falar que, até meio chocante, o que mais me ajudou a lidar com essa ansiedade e depressão foi entrar no mercado de trabalho. É meio que um choque, porque eu sofria mais com essas questões antes de estar nele do que agora. Porque, querendo ou não, o mercado de trabalho nos obriga a ter uma rotina. E o que mais ajuda com uma pessoa que é ansiosa é ter uma rotina certinha ali, saber o que você vai fazer, o que está acontecendo. Então, isso foi o que mais me ajudou. Então, até no começo do ano, que eu estava fazendo cursinho, então era tudo bem mais corrido,
para mim era um alívio quando eu chegava no meu trabalho, era uma forma de respirar. Porque graças a Deus eu entendo que a realidade, que não é a realidade de muitas pessoas, mas o meu ambiente de trabalho me faz muito bem, é muito acolhedor, eu me sinto muito feliz lá. Então, para mim, o momento que eu chegava lá era o momento de eu respirar, de eu estar feliz, de me regular emocionalmente. Então, é isso, eu já respondi as duas primeiras perguntas, né? Sim. E a questão de como os empresários podem ajudar, eu creio que é ter um olhar humano para os seus funcionários, porque tem muitos empresários hoje e pessoas que estão à frente de uma empresa que vê os seus funcionários como robôs, que estão ali para gerar ganho para o seu negócio. Só que a gente esquece de ver que ali a gente está trabalhando com pessoas que têm sentimentos, que passam por diversas situações no dia a dia, que têm problemas assim como nós. Então, às vezes, por exemplo, quando um funcionário falta, o chefe já vai para cima perguntando o que aconteceu, já joga olha, você deixou de fazer isso daqui, você vai ter que fazer tudo isso daqui para repor, em vez de parar para perguntar, olha, tá tudo bem? O que aconteceu? Você quer conversar? Eu acho que a falta desse olhar humano que é o que prejudica essa questão. Então, o primeiro passo nem seria introduzir terapeutas no ambiente de trabalho, seria ter um olhar humano mesmo, que isso nem gera gasto para a empresa, é só uma mudança que você tem que fazer dentro de si para com o seu funcionário. E eu sei que isso não é algo muito fácil, porque é algo que vem de você, é algo que você tem que melhorar em você. Porque às vezes esse não é o perfil de uma pessoa, de ter esse olhar mais humano. E cabe a você mudar isso, para poder estar pensando, olha, como que eu posso olhar para o meu funcionário de uma maneira mais humana, de ser amigável com ele? Acho que esse seria o primeiro passo. Pegando o gancho do que a Rafa falou, que realmente assim, é bem importante esse tópico, como é bom a gente estar inserido num ambiente onde você percebe que você não é só um número, né? Você não faz parte daquilo que você produz. Você é você, com a sua individualidade, com as suas questões, as suas vontades, os seus desafios. Então, como é bom você ter com quem contar, seja no seu ambiente educacional, de trabalho, dentro da sua própria casa, na sua realidade. Então, o primeiro passo é justamente, assim, foi perfeito o que ela disse. É você ser tratado como um indivíduo, você tratar quem está do seu lado como um indivíduo. Às vezes, aquele olhar humano que o seu gestor, o seu chefe não tem, você pode ter com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de sala. Às vezes, tudo que ele quer é um abraço, alguém que chegue nele e pergunte, está tudo bem? Você está cansado hoje? Você quer aproveitar, dormir um pouquinho, depois eu te passo a matéria? Vou confessar que quantas vezes eu já não dormi em sala de aula, cansada de um turno para o outro, e depois eu sempre tive aquele amigo que me passava matéria, me passava o que foi falado, aquele professor que cutuca, tá tudo bem, você quer ir passar uma água no rosto. Isso faz tanta diferença, de verdade. E falando sobre mim agora, acho que depois que eu comecei a trabalhar, ter essa rotina puxada, foi onde eu mais me apeguei com a fé. Não necessariamente aquela fé de religiosidade, mas aquela fé em mim, aquela fé na vida, aquela fé de que sempre vai dar certo. Se não der certo, a gente faz dar certo. Se não tiver uma porta, tem uma janela, tem um braço amigo, sempre tem uma saída, sempre tem um apoio. Porque assim que eu comecei a trabalhar, na minha primeira experiência profissional, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar lá, saindo da escola, eu estava no 9º ano ainda, então não tinha ali ao meu redor quem tivesse essa rotina que eu tinha, não tinha em quem eu me espelhar e falar, nossa, fulano tem a mesma rotina que eu sei que eu não estou sozinha, infelizmente não tinha, então assim, era eu por mim mesma. E aí era do outro lado da cidade, eu ficava muito tempo fora de casa, passava a maior parte do tempo dentro do ônibus, só para chegar lá e depois só para voltar. Fiquei muito afastada da minha família. E aí, consequentemente, mais afastada dos meus amigos ainda. Isso ainda perdura até os dias de hoje, porque não é fácil lidar com isso. Sair de casa às 6h20 da manhã, voltar às 11h40 todos os dias. Chega final de semana, eu penso, não, eu vou sair, vou para uma churrascaria, para um rodízio, alguma coisa. Mentira, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Primeiro fazer os trabalhos da escola do curso, depois eu só quero dormir. Então, não é fácil se não fosse a fé em mim, não fosse a fé naquilo que me fez começar de verdade. Seria muito mais tenso lidar com isso tudo.
muito mais tenso. A gente come dela, mas já não corta a gente. Exatamente. É verdade. Gente, antes de nós começarmos aqui, a gente conversa, repassa o roteiro, alinha algumas coisas, né? E uma das perguntas que nós fizemos ali umas para as outras, porque a Clara está chegando agora, né, Ana? E ainda não sei se eu chamo ela de Ana Clara ou Clara. Fica à vontade. Mas uma hora vai dar certo. A produção já levantou a primeira placa, gente. É só querer chorar e levantar a placa. E a conversa se desencadeou para o lado da fé, da espiritualidade, da religiosidade. E nós conversamos exatamente sobre isso, que é um pilar que nos sustenta. Né? Independente de termos religião ou não, de termos a prática religiosa ou não, Sim. mas dentro dos nossos estudos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. E você falou duas frases aqui, acho que você vai lembrar dessa música que uma vez eu toquei numa acolhida aqui na escola, que é uma música do Gonzaguinha, né? Que é A Semente do Amanhã, que ele fala fé na vida, fé no homem e fé no que virá. E esse fé no homem é fé no humano, que vocês falaram também de ser tratado como humano, que é uma dica para quem hoje emprega pessoas, sejam elas jovens aprendizes, jovens universitários ou jovens adultos. Então, na hora veio a música do Gonzaguinha na minha cabeça. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E agora eu ainda vou colocar mais uma, fé em mim. Achei muito bonito. Então, aí já engasguei. Como nós temos pouco tempo, porque a plaquinha já foi levantada, eu quero pensar, levando para esse lado aí, né? Foram feitas escolhas, as duas tiveram seus motivos, encontraram um propósito dentro do seu trabalho, inspiram novas gerações, têm um apoio familiar e uma estrutura familiar que acolhe e que não é fácil hoje. A gente conversa muito sobre isso, pode até ser um futuro tema para nós, a questão de estruturação familiar mesmo, no apoio a crianças e jovens. Propósito de vida. Tá, você estuda, você trabalha, você quer passar na psicologia, você ainda não definiu se você ainda vai para a área administrativa. Ah, eu trabalho numa empresa sim, eu trabalho na empresa da minha família. Realidades completamente diferentes. Propósito de vida. O que você quer além do emprego? O que você quer além dessa independência, talvez financeira? Mas que o que você está fazendo hoje pode levar você a realizar e a conquistar. Nossa, profundo agora, né? Nossa. Eu vou até passar para você. Hoje eu tô má? Pode falar, produção. Hoje eu tô má. Ai, como é sensível falar sobre isso, né? Mas como é bom também... Fica à vontade também, tá? Como é bom também poder falar sobre isso, ter esse espaço aqui, né? Da mesma forma como eu citei antes, que talvez quando eu comecei eu não tivesse em quem me inspirar, que quem está vendo, escutando a gente agora possa se inspirar. Propósito. Eu tenho muitos. Mas eu vou confessar que às vezes, nessa rotina corrida, de não estar em casa, de não estar no braço dos meus avós, eu acabo esquecendo eles. Eu acabo esquecendo. E aí eu fico perdida naquela maré de dúvidas e no trânsito caótico, é muita coisa para absorver ao mesmo tempo. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no trabalho que eu tenho que entregar no semestre que vem, eu estou pensando nas pendências que eu deixei no meu trabalho, eu estou pensando no meu quarto que eu não arrumei, estou pensando nos 2 ônibus que eu tenho que pegar saindo daqui. É muita coisa e tudo isso acaba se perdendo, mas eu olho para mim mesma. Assim como a fé, acho que olhar para mim mesma, eu encontro um mar de respostas. Se no mundo externo eu encontro um mar de dúvidas, em mim mesma eu acabo encontrando um mar de respostas. Às vezes eu estou dentro de um ônibus, eu vejo um balançar de uma árvore assim, eu falo, nossa, não tinha reparado nisso. Como é bom a gente poder reparar nos detalhes e lembrar que, como eu disse antes, a gente não é só um número,
Assim como a Rafa falou, nós somos humanos, a gente precisa desse olhar humanizado. E como é bom a gente mesmo se tratar assim, como humanos, né? Independente se meus propósitos são a longo, médio ou curto prazo, eles existem, eles estão ali. Tudo bem se naquele momento eu esquecer deles, mas não esquecer acima de tudo que eu sou humana, que eu tenho as minhas vontades e que tá tudo bem às vezes eu esquecer, né? Eu só não posso desistir. Coloca na caixinha, recupera. Exatamente. Depois pega ele de volta e fala, agora vamos. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil, não é simples, mas a gente consegue. Afinal, sempre consegue. Sim. Essa questão de propósito, eu associo muito propósitos a sonhos também. E eu acredito que o que nos move enquanto ser humano são esses sonhos, né? Tanto é que eu falo que a gente não pode ter um sonho só, porque é isso que nos move, a gente vive para poder estar realizando esses desejos que nós temos. E aí, se você tem um sonho só, se ele realiza, acabou? Não é assim, é bom você ter vários, porque aí você vai realizando e vai tendo mais e mais e vai te movimentando ao longo de toda a sua vida. E muito do que eu desejo, eu estou vivendo agora. Porque tem pessoas que têm sonhos tão grandiosos e não estou falando que é errado, mas existem coisas pequenas que já nos fazem muito felizes. Então, estar com a minha família, ter uma família assim equilibrada, estar vivendo a minha fé já é um sonho que eu tenho e que eu vivo hoje em dia. Então, um dos meus propósitos é manter isso e quem sabe um dia, bem mais para frente, poder construir a minha família também. É um dos grandes propósitos que eu tenho. E outro, falando assim da maneira mais profissional, é poder estar entrando esse ano aí na faculdade de psicologia, que é um desejo que eu tenho desde sempre, para poder me formar. E eu tenho o propósito de estar sempre buscando cada vez mais do que a faculdade propõe, mais do que o mercado propõe, não para os outros, mas para mim. Para eu poder adquirir mais conhecimento, para poder, com esse conhecimento, estar ajudando o próximo. Então, esse é outro dos propósitos que eu tenho. E um propósito voltado à fé que eu tenho, eu sigo a fé católica, então um dos propósitos que eu tenho voltado para o meu lado espiritual é poder, quando eu estar morrendo, estar alcançando o céu. Que é um grande desejo que eu tenho, de estar alcançando o céu e, quem sabe, a santidade também. Que todos nós aqui na minha fé, a gente acredita que todos nós viemos para ser santos, que é a vontade de Deus para nós. Então, na minha fé, esse é um propósito que eu tenho. Ai, gente. Acaba com meu coração. Acaba não, enche. Me alimenta. Um dos meus propósitos era estar aqui. Poder, junto com vocês, né, construir conhecimento, adquirir conhecimento, aprender com essas histórias, poder olhar para quem está ali, ó, assistindo a gente, que é possível sim. E agora eu vou plagiar Ana Clara, né? Uma maneira que a gente tem até para encerrar esse nosso primeiro Eu fiquei encontro. impressionada, ela parece um livro. Não é? Eu fiquei assim, nossa. É trazer de volta o fé na vida, o fé no homem, o fé em mim. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção na sua fala. Eu achei muito poético. Um livro mesmo. O mundo externo é um mar de incertezas. E o mundo interno é um mar de respostas. Se a gente de verdade, Ana Clara, qualquer pessoa, né, eu acho que com toda a dificuldade que está passando, ou com todas as suas realizações, que muitas vezes a gente esquece de agradecer, de reconhecer quem foram as pessoas que nos ajudaram, de buscar apoio. Sim. E de buscar ferramentas internas. Tá tudo dentro da gente, de verdade. Coisas tão simples, né? Tão significativas, tem tanto peso. Você dá um abraço, falar um obrigado, passar um tempo de qualidade com alguém que você gosta. Isso faz tanta diferença. A felicidade está de fato nas pequenas coisas. Com certeza. Ai, ai. Boa, minha filha. 4º episódio. E ela chorou nos Eu 4. chorei nos 4. Você me avisou, eu não acreditei. Tô vendo que é real. Chora Não, ela mesmo, achou que era gente. drama, gente. Ela Chora mesmo. Ela tá fazendo um draminha, mas não é. Vocês, todo mundo que já sentou nessa mesa, né? Vem com um propósito e acaba nos emocionando. São histórias de vida muito bonitas. Eu só tenho a agradecer você ter aceitado o nosso convite em participar. Quero agradecer o pessoal do SESED, a Kátia e a Angélica, que indicaram a Ana Clara para o podcast.
Obrigada, menina. Vocês não mentiram em nada. Vocês foram até assim, vocês pouparam elogios. Quero agradecer. Minha filha. Piadinha interna, entendedores entenderão. Eu não vou aguentar, eu vou ter que falar isso agora em todos. Que, assim, me inspira, me ajuda. É uma menina muito batalhadora, uma menina muito estudiosa. E que vocês realizem todos os seus sonhos, todos os seus propósitos. E que sirvam de inspiração e sigam iluminando a vida de todo mundo que estiver aí pela frente. Amém. Nós aqui hoje só temos a agradecer a participação de vocês duas. É um prazer estar aqui. Quer dar uma encerradinha, alguma coisa para dizer para os nossos telespectadores? Porque já vai subir a placa do Acima de tudo, agradecer o convite, né? Que experiência maravilhosa, que troca de informações, de conhecimento, sim, agregou imensamente para mim, enquanto pessoa. Agradecer também a Kátia, a Angélica, né, toda a equipe por trás do CESED. Se inscrevam no curso, vai abrir as inscrições, não percam essa oportunidade. Obrigada, Rafa, um prazer te conhecer, você é incrível. Lígia, que carisma, muito obrigada, que pessoa incrível. Espero ter mais oportunidades como essa, levar essas oportunidades para quem está ao meu redor também. E no mais é isso, muito obrigada. É assim, gente, encerramos mais um episódio do podcast da Pastoral Escolar da Pastoral Jovem. Vai ao ar em breve. Em agosto já temos tema novo. Leitura é tudo. Depois eu conto mais sobre isso para vocês. Leitura é tudo. E não é só ler o livro, não, tá? Leitura de um mundo. E o que essas meninas trouxeram hoje pra gente vai se encaixar perfeitamente no nosso próximo roteiro. Afinal, o mundo externo tem muitas incertezas, mas o mundo interno tá cheio de respostas. Exatamente. Não é isso? Beijo. Até a próxima. E compartilhem. Curte, compartilha.